A nossa aula, análise da conclusão. Vocês estão vendo direitinho o slide? Estão escutando direitinho também? Retornem para mim, por favor. Estamos bem. Sim. Tá, vamos lá. Meu nome, né? A estrutura da redação. Deixa eu colocar o meu apontador. A estrutura da redação, acredito que a maioria de vocês conhece, né? Aqui tudo bem. Quis colocar só para a gente dar uma retomada geral. É sempre bom relembrar de não ter novas informações, de apresentar uma solução e de não esquecer de nenhum dos elementos. Parece ser um pouco óbvio, mas muitas das vezes eu pego redações onde os alunos acabam esquecendo de algum dos elementos, de algum dos... E aqui ao lado uma legenda para vocês. Cada cor representa algo que eu quis marcar nessa redação, nessa conclusão. Observe que a conclusão ela deixa lacunas. O que são essas lacunas? São algumas perguntas sem resposta. Então aqui, qual é o tema dessa conclusão? Quem vai criar essas leis? Como será feito? Então, tudo isso deixa essas perguntas, deixa a desejar. O leitor, quando ele for ler esse texto, ele vai fazer essas perguntas, vai ter essa lacuna, então a redação, a conclusão torna-se incompleta. Aqui a gente percebe que ele está falando quando ele fala de filmes, né, documentários, então o tema é o do ano passado, da democratização do acesso ao cinema. Deixa eu voltar. Então, observem aqui como essa redação deixa essas lacunas. E outra coisa que eu quis observar também com vocês é o uso do verbo. Quando ele diz assim, deveriam, seria mais justo, essa forma verbal, ela quer dizer uma hipótese. E na redação do Enem, ela exige que o aluno traga soluções como certas. Então, aqui deveriam e seriam indica a hipótese, por isso deve ser substituído por deve e será. Então, ficaria assim, portanto, deve ou devem, dependendo do agente, né? Se o agente for no plural, coloca devem, se for no singular, coloca deve criar leis. Então, tem que indicar uma certeza, não pode estar indicando uma hipótese, tem que indicar uma certeza de que aquilo vai acontecer, de que você vai solucionar aquele problema. Então aqui, vejam, eu marquei também aqui os conectivos que o aluno usou, mas usou apenas 3 conectivos, que faltou a retomada da tese, do agente. Aqui, ele de certa forma, ele detalhou a lei, né? Quando ele fala, deveriam criar leis voltadas à inclusão dos menos favorecidos. O corretor poderia dizer que é um detalhamento da lei, porque ele está explicando um pouquinho como vai ser essa lei. Vai ser uma lei voltada à inclusão dos menos favorecidos, a fim de que toda vez que você for colocar o efeito, você sempre usa esses conectivos, a fim de que, com o piso de, e o corretor já vai bater o olho, ele já vai perceber que você está indicando o efeito, né? O objetivo, o que vai acontecer, né? Então vamos aqui, voltando aqui, né? O efeito, para quê? Com o objetivo de quê? Então, com o objetivo da população, para que a população possa ir ao cinema e tenha contato com a cultura, assistindo aos filmes e documentários. Então, estão me ouvindo direitinho? Vamos continuar aqui. Então, aqui, logo em seguida, eu trouxe uma conclusão nota 1000 para vocês. Nessa conclusão nota 1000, ela é totalmente completa. Eu vou ler aqui para vocês. Portanto, partindo-se do pressuposto de que a democratização do acesso ao cinema no Brasil é árdua, é mista, que medidas sejam implementadas para solucionar essa problemática. Então, vejam, logo no começo, o aluno ele já inicia com um conectivo, que indica que ele vai concluir o texto, e logo depois ele faz uma retomada do tema e da tese. Vejam que a gente percebe logo que ele está falando da democratização do acesso ao cinema.
E ele fala que é mista que medidas sejam implementadas para solucionar esse problema. Então ele está reafirmando a tese dele. A gente já sabe que o posicionamento dele é esse, porque ele está retomando na conclusão. Aí ele continua, sendo assim, o governo, que é o agente, aí bem aqui ele faz ele detalha o agente, por ser responsável por esse impasse. Ele está detalhando o agente, que é o governo. Deve, por meio da construção de cinemas em locais menos favorecidos, ele diz o modo, né, que o governo vai fazer isso, garantir o acesso de todos os cidadãos a esses ambientes culturais. Vejam que ele fez aqui, a ação dele, ele fez de uma maneira diferente. Ele colocou aqui o verbo, né, deve, e colocou entre vírgulas o modo, né, e separou aqui, ó, deve, por meio da construção de cinemas em locais menos favorecidos. Nesse caso, o aluno ele ganha até pontos na estrutura sintática, na competência 1, por ele fazer o uso do aposto, né? O corretor percebe que ele tem um certo domínio da língua por fazer o uso do aposto, que é colocar uma informação aqui entre vírgula, né? Uma informação a mais, que nesse caso é o modo meio como ele vai fazer essa ação. Para garantir, né, o acesso de todos os cidadãos a esses ambientes culturais. Com o fito de que, aí ele já está entrando aqui no efeito, todos os brasileiros possam ter, finalmente, iguais condições de usufruir filmes exibidos na sala. Então a gente vê aqui que ele tem um objetivo, né? Que ele está demonstrando para que isso vai acontecer. Para que essa ação? Para que o governo vai criar essa ação? Para isso, para que todos os brasileiros possam ter, finalmente, iguais condições de usufruir os filmes. Então, é sempre importante vocês estarem observando quais os conectivos que ele usou em cada ponto. Aqui, ó, por meio de, aí o corretor já sabe que ele vai colocar o modo meio. Com o fito de que já sabe que vai colocar o objetivo. Então, é interessante até fazer uma tabelinha, né? Colocando quais conectivos eu posso usar e quais conectivos eu posso usar para indicar o meu meio modo. Quais conectivos eu posso usar para indicar o efeito. Deixa eu aceitar aqui. Então é interessante fazer isso, mas sempre assim, não peguem uma tabela pronta da internet para tentar decorar. É interessante você fazer a sua tabela conforme o seu conhecimento. Conforme as redações que você vai lendo, os textos que você vai lendo, você vai fazendo a sua tabela. Por quê? Porque você vai estar construindo o seu conhecimento. E dessa forma, construindo o seu conhecimento, você vai realmente aprender. E não tentar apenas decorar para na hora da redação dar um branco. Você vai ter aprendido na prática como que esse conectivo é utilizado. Então, continuando aqui. E isso, consequentemente, acarretará uma melhor qualidade de vida à população. Então, muitos de vocês colocaram aí para mim que vocês têm dificuldade no detalhamento. Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês um tipo de detalhamento que esse aluno fez. Ele fez o detalhamento do efeito. O que é esse detalhamento do efeito? O detalhamento do efeito é quando você coloca dois efeitos, um próximo ao outro. Veja que ele colocou aqui, ó. Com o fito de que todos os brasileiros possam ter finalmente iguais condições de usufruir os filmes exibidos nas salas de cinema. E isso, consequentemente, acarretará uma melhor qualidade de vida. Percebam que ele colocou, vocês conseguem perceber que ele colocou dois efeitos, sendo que esse efeito aqui em azulzinho é decorrente do outro efeito que ele colocou. Colocou um efeito ao lado do outro. Então, fica como se fosse o efeito do efeito, é considerado um detalhamento. Vocês estão conseguindo entender essa parte que eu estou falando do detalhamento do efeito? Ficou claro para vocês? Ou vocês têm alguma dúvida? Coloquem aí para mim. E se vocês já tinham observado isso em alguma redação? Vamos interagir. Vamos lá.
Digam para mim se vocês estão entendendo essa questão do efeito, do detalhamento do efeito. Tipo, ele está explicando. Vamos ver aqui. Sim, deu para entender. Tipo, ele está explicando o primeiro efeito. Sim, é como se fosse o efeito do efeito. Nunca tinha mencionado. Sim, eu vou explicar aqui novamente para a Clara Helena pediu. Vou explicar novamente para vocês. É assim que funciona. Quando nós temos dois efeitos relacionados, por exemplo, esse efeito de azul, ele está relacionado com esse efeito que está em conjunto. Então, é como se fosse um efeito para o outro. O segundo efeito vai ser considerado o detalhamento. Desse modo, o segundo efeito vai ser considerado o detalhamento. Ele coloca aqui, né, iguais condições para o uso do filme, com o fito de todos os brasileiros possam ter finalmente iguais condições. É um efeito. E, consequentemente, isso acarretará uma melhor qualidade de vida à população. Acarretará uma melhor qualidade de vida à população já é outro efeito desse daqui, né? Porque se os brasileiros tiverem finalmente iguais condições, então eles vão ter uma melhor qualidade de vida. O aluno fazendo isso, colocando um relacionado ao outro, desse modo, o segundo efeito é considerado como detalhamento. Para a banca corretora, o segundo efeito é considerado como detalhamento. Então, esse é um dos modos de apresentar o detalhamento na conclusão, fazendo um efeito a mais, como se fosse o efeito do efeito. Por isso que eu pensei que estava ficando claro. Então, é como se fosse um complementando o outro. Entenderam? Vocês conseguiram entender? Essas são técnicas, né? São técnicas diferentes. Lembrando que é assim, é importante que vocês treinem. Por isso que é importante treinar, ler várias redações e tentar identificar, né? Então, a partir de agora, quando vocês forem ler redações, nota 1000, aí vocês já observem isso, para ver se o aluno está colocando dois efeitos. Porque o segundo efeito pode ser considerado o detalhamento do efeito. Vejam que faz todo sentido, né? Quando a gente passa a pensar assim, se os brasileiros tiverem iguais condições, isso acarretará numa melhor qualidade de vida. Então, já está detalhando. Tá? Aí aqui no final ele coloca: somente dessa maneira o Brasil poderá se desprender das amarras da colonização e progredir em direção ao futuro mais justo e humano. Então, nesse caso, provavelmente no decorrer da redação dele, ele deve ter falado dessa questão da colonização, da importância de um país mais justo e mais humano. Então, ele fez uma retomada do tema novamente para poder finalizar, para poder a redação dele não ficar assim, porque se ele terminasse aqui em população, ia ficar assim, não ia ficar totalmente finalizada, né? Então, para dar um tom de fechamento, né? Ele coloca aqui, que somente dessa maneira, ele faz mais uma retomada do tema, né? Somente dessa maneira o Brasil vai melhorar, né? Vai ter um futuro mais justo e mais humanizado, mais humano. Vamos continuar. Então, aqui, nessa parte aqui de não erre mais, eu trouxe para vocês alguns elementos que são considerados inválidos na redação. Eu coloquei aqui para vocês, e que eu vejo muito, quando eu vou corrigir redação, eu vejo muito desses elementos e é considerado inválido. O aluno coloca assim, como ação, ele tentar colocar conscientizar a população, promover a união, pôr a mão na consciência, resolver o problema, encontrar a solução. Então, esses elementos aqui inválidos, eu coloquei relacionados à ação. Por exemplo, o aluno coloca aqui: é necessário que o governo resolva o problema. Então, isso vai ser considerado uma ação inválida, porque fica uma coisa abstrata, né?
não fique uma ação. Aqui, conscientizar, é muito usado conscientizar. Aí alguns alunos falam, né? Ah, mas eu já vi a palavra conscientizar em alguma redação nota 1000. Realmente, tem a questão de você poder usar o conscientizar, mas o conscientizar ele não pode ser usado como a ação. Ele não é a ação. Ele pode ser usado para complementar a ação, mas ele não pode ser a ação em si. Por exemplo, é necessário o governo conscientizar a população. Então fica uma coisa assim muito abstrata, não fica uma coisa concreta que ele está fazendo, não está fazendo uma coisa concreta. Então a questão do conscientizar ele é usado muitas vezes numa redação nota 1000, eu já observei, quando ele fala uma ação e essa ação ela leva à conscientização. Mas é necessário saber usar, né? É necessário saber a maneira correta de usar a palavra conscientizar. E muitos professores até indicam que o aluno não use, né? Para não errar, mas eu indico assim que não use como ação, porque ele é considerado um elemento inválido na redação de vocês. E aqui, agente mais solução incompatível também é considerado uma ação, considerado um elemento inválido. Quando você pega, você coloca aqui o agente população, criar leis e projetos. Aí você se pergunta, é a população que cria leis e projetos? Não, né? Então, acaba sendo um elemento inválido, porque não é compatível, o agente não está sendo compatível com a ação, com a solução que você colocou. Então, vamos continuar aqui. Então, vamos fazer uma parte prática. Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui o tema, né? Que é o mesmo que eu estou usando no decorrer da aula. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Um tema que eu imagino que todos nós ouvimos falar, né? Claro. E eu trouxe aqui para a gente tentar fazer como se fosse um mini projeto da nossa... Deixa eu colocar aqui para digitar. Já tá. Então, assim, pensando nesse tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, qual ação vocês colocariam? Falem para mim no chat. Vamos fazer uma aula prática agora. Porque assim, a gente já ouviu muitos conceitos, né, no workshop, e tem vários vídeos no YouTube. Então vamos fazer uma coisa mais prática aqui na nossa aula de hoje. Qual ação vocês colocariam? Digam aí para mim no chat, por favor. Pensando nesse tema, democratização do acesso ao cinema, indiquem para mim uma ação. Vou aguardar aqui vocês. Coloquem aí para mim, por favor. Qual ação vocês colocariam para democratizar o acesso, para que todos tenham acesso ao cinema no Brasil? Vamos lá? Alguém? O que vocês acham? Digam aí pra mim. Pode ser qualquer ação. Uma que vocês já viram. Ah, tá. A criação de salas de exibição em locais pobres. Vamos escolher uma. A criação de salas, né? Vamos lá. Salas. Criar salas. Em locais pobres, né? Quem? O agente. Quem poderia criar essas salas? Gente, eu vou tirar essas linhas porque vai ficar... Quem poderia criar essas salas? Coloque aí o agente. Ah, sim. Ministério da Cultura. Muito bem. Ah, tá. Um comentário aqui que eu não tinha visto. Só um instante que eu vou ler aqui o comentário de vocês. Assim,
Muito bem, Milena, Clara, obrigado pela participação de vocês. Ana Luísa, em parceria com empresas privadas, pode ser? Sim, muito bem. O agente, ele pode ser, como é que se diz? Pode ser mais de um, pode colocar mais de um. Aí, no caso, se você colocar em parceria com empresas privadas, não esqueçam de colocar os verbos que estiverem se referindo ao agente no plural, tá? Ministério da Cultura em parceria com eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, porque é sempre interessante ouvir a opinião de outras pessoas que vocês têm a dizer. Eu gosto muito de ouvir. Vamos aqui, modo. Como poderia ser feito essa criação de sala? Digam aí. Verbas. Muito bem, Ana Clara. Verbas governamentais. Verbas governamentais destinadas a... Sim, aí coloca aqui, né? Aí lembrem de colocar os conectivos por meio de verbas governamentais destinadas a entretenimento. Salas em lugares abertos, estilo, desculpa, cine drive-in. Gente, qual é esse estilo de sala? Desconheço, estilo cine drive-in. Nossa. Tá. O modo é por meio de verbas governamentais. Destinadas ao entretenimento. Tá, vamos lá. Pra quê? Tá. Salas em lugares abertos. Ah, tá. É tipo um cinema no céu, no estacionamento, a céu aberto. É muito legal. Gostei da ideia, Milena. Muito legal essa ideia. Tá vendo? Olha, por isso que eu disse que eu amo ouvir as ideias de vocês. Amo mesmo. Amo ouvir as ideias dos meus alunos. Muito legal. Mas aqui, como a gente já passou, né, da ação, vamos dar continuidade, tá? Agora aqui, qual o efeito? Para que vai ser criada essas salas? Para que o Ministério da Cultura vai criar essas salas? Possibilitar um acesso efetivamente democrático ao cinema. Olha, muito bom. Aqui, conflito de possibilitar um acesso efetivamente democrático ao cinema. Isso, muito bem. Agora aqui vem o detalhamento. O detalhamento, você vai trazer uma informação extra sobre um dos itens anteriores. Sobre a criação de salas. Uma informação extra, podendo ser descrever a ação, especificar a ação. Diga aí para mim, dando exemplo de como essa ação pode ser executada. Coloquem para mim algum tipo de detalhamento. Pode ser, pode detalhar o Ministério da Cultura também, ou as empresas privadas. Sim, a Clara Helena disse que tem muita dificuldade com detalhamento. Vamos ver aqui. Tá.
nós podemos especificar como vai ser essas salas. Por exemplo, aqui onde você colocou, cadê bem aqui? Aqui, salas, a gente colocou aqui, né, a ação. Criar salas em locais pobres. Aí você pode especificar como seriam essas salas. Você está especificando, você está explicando como seriam essas salas. Cadê aqui? Estou procurando o comentário. Por exemplo, quando você falou aqui, salas em lugares abertos. Aí você disse aqui, é tipo um cinema no estacionamento. Não, estilo drive-in. É tipo um cinema no estacionamento, a céu aberto. Você está detalhando para mim como é a sala cine drive-in. Você fala direito? Mas você está especificando para mim. Então vamos tentar especificar como seriam essas salas. Como poderiam ser essas nossas salas aqui? Salas em locais pobres. Como seriam essas salas? É um detalhamento. Digam aí para mim se vocês conseguem pensar. Outra maneira também que nós podemos estar usando é fazer uma explicação a mais também, como do efeito ou do modo meio. Você pode fazer uma explicação a mais do modo meio. Por exemplo aqui, né? Verbas governamentais destinadas ao entretenimento. Aí você poderia especificar essas verbas, também é um detalhamento. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui como você colocou aqui. Ah, olha, bem aqui. Quando a Clara Helena falou aqui, né, no começo, a criação de salas de exibição em locais pobres, aí um detalhamento dessa sala pode ser assim, com a diminuição do preço dos ingressos. O que vocês acham? Digam aí pra mim. Vocês conseguem dar exemplos de como seriam essas salas? Poderia ser esse. O que vocês acham da gente colocar esse? E as salas seriam em locais, em lugares abertos, estilos cine drive. Olha, aqui nesse nosso projeto a gente escreve a ideia. Aí lá na nossa redação a gente vai encontrar um meio de encaixar esse detalhamento. Por exemplo, quando ele diz aqui, sendo até aqui entre aspas, entre vírgula, o governo, aí ele explica aqui o que é o governo, né? Por ser responsável por esse impasse. Ele está colocando entre vírgula, ele está explicando um pouquinho sobre o governo, né? Que ele é responsável por esse impasse. Então aqui, olha. O que vocês acham? Coloquem para mim. Se vocês acham que a gente pode colocar essas salas em lugares abertos, estilo cine drive, como nosso detalhamento. Porque ele é um detalhamento, porque ele está detalhando como vai ser essas salas. Ele está explicando para o corretor como vai ser essas salas. Vão criar salas de cinema. A gente até colocou aqui só salas, lá na hora de colocar salas de cinema, né? Aqui no nosso projeto a gente vai colocar só a nossa ideia central, tá? Aí lá na hora da redação a gente vai melhorar as palavras, a gente vai revisar depois para ver se falta algum conectivo, se as ideias estão se ligando direitinho, tá? Responda aí para mim no chat, porque assim, eu não quero dar aqui a resposta, dizer, façam isso, façam aquilo, porque é uma escrita colaborativa, né? Então todo mundo
tem que dar ok, dizer se concorda, se pensa a mesma coisa. Eu estou aqui só mediando as ideias de vocês. Coloquem para mim se está ok essa daqui que a Clara Helena colocou sobre a criação de salas. Aqui eu já perdi o comentário de novo. Ah tá, que essas salas seriam em lugares abertos, estilo Cine Drive. Eu ia amar. Eu iria amar se o Ministério da Cultura fizesse isso aqui. Ah tá, a Clara colocou aqui. Assim fica perfeito. Em ambientes abertos, porque a demanda de verbos não seria tão alta se compararmos com a criação de salas em locais fechados. Isso, muito bem. Em locais abertos, né? Salas de cinema em aqui, salas de cinema em locais abertos. Tá, porque a demanda de verbas não seria tão alta se compararmos a criação de salas em locais fechados. Isso, muito bem. A Clara Helena, ela está explicando como vai ser essas salas, que elas vão ser em locais abertos. Aí ela deu aqui uma explicação a mais. Agora teria que ver como você encaixar, né? Ah, tá. Poderia implementar também a questão de priorizar filmes nacionais. E isso, muito bem, está explicando o que seriam passados nessas salas. Muito bem. Que nessas salas teriam filmes nacionais. Acho que seria uma boa opção para valorizar a nossa cultura também, né? Isso, muito bem. A maioria das pessoas não gostam de filmes brasileiros. Vocês gostam de filmes brasileiros? Eu já assisti pouco. Eu vou dizer para vocês o que eu não gosto muito de filmes brasileiros, porque eles chamam muito palavrão. Vocês gostam de filmes brasileiros? Digam aí pra mim. Só responda sim ou não. Eu vou colocar aqui essa implementação da Milena também. A questão da verba, ela seria mais assim para explicar o modo, né? Que seriam destinadas verbas. Que ficaria um pouquinho difícil de também não gosto. A Ana Luísa disse que também não gosta por conta disso. Assim. Às vezes assim, a qualidade também, como é que se diz? Do roteiro em si. Mas é muito interessante. Eu conheço algumas comédias brasileiras. Cara, você vai fazer isso? Minha mãe é uma peça. É ótima. Gosto muito dessa comédia brasileira. Então eu vou complementar aqui com a da Milena, tá? Que poderia implementar também essa questão. Salas em locais abertos. Aí aqui a gente vai colocar um ponto. A gente não vai colocar tudo conectado direitinho, a gente vai colocar só as ideias, né? Priorizar filmes priorizar filmes nacionais. Só que a gente detalhou como seria a nossa sala, né? Que seriam salas em locais abertos e que iriam priorizar filmes nacionais para valorizar a cultura. A Clara aqui. Muito bem aqui. Eu poderia explicar também a função do Ministério da Cultura. E isso, muito bem. Órgão responsável por efetivar o direito ao acesso ao lazer, que é o direito, né, e o acesso ao lazer, segundo prevê na Constituição Federal. Sim, eu só tiraria ali eu acredito que se você colocar só assim, né, órgão responsável por efetivar o direito e o acesso ao lazer, já estaria ótimo. Tá tudo bem, Clara. Consegui entender direitinho o que você quis dizer. Se você explicando ali, ele é o órgão responsável por efetivar o direito e o acesso ao lazer, você já está detalhando o seu agente. Você já está fazendo o detalhamento do seu agente. O corretor já vai considerar como detalhamento. Isso é uma técnica muito interessante. Você procurar os agentes, quais são os agentes, e procurar descrever esses agentes. Aprender como descrever esses agentes. É muito interessante.
Então ficou assim, né? A orientação seria criar salas em locais pobres. O agente seria o Ministério da Cultura em parceria com empresas privadas. Modo, verbas governamentais destinadas ao entretenimento, com o intuito de possibilitar um acesso efetivamente democrático ao cinema. E o detalhamento nós iríamos explicar como seriam essas salas de cinema, que seriam em locais abertos e que iriam priorizar os filmes nacionais. Ficou ótimo. Esse aqui, gente, como se fosse um projeto. É muito interessante de fazer esse projeto, de conseguir anotar ali no lado, no seu rascunho, só para você ter certeza de que você não está esquecendo de nenhum desses elementos. Lembrando que aqui a gente fez de uma maneira bem dinâmica, falando do assunto de modo geral, só para a gente ter uma ideia de como é cada um, né? Mas quando vocês forem fazer a conclusão de vocês, ela é completamente ligada ao que você problematizou no seu desenvolvimento. Por exemplo, se você vai dizer que a ação é criar salas em locais pobres, você tem que ter falado no seu desenvolvimento que isso era um problema. Que em locais pobres não tem salas de cinema e por isso as pessoas não têm acesso a essa cultura que é tão importante. E aqui, quando você vai detalhar a questão dos filmes nacionais, você tem que ter citado lá no seu desenvolvimento também, que muitos brasileiros não conhecem, né? Não conhecem o cinema nacional. Então tem que estar tudo ligado, tem que estar ligado ao texto. Não pode colocar assim uma ação que não tenha nada a ver com o que você problematizou. Porque na solução você vai resolver, né, o problema que você apresentou no desenvolvimento. Então, aqui eu trouxe para vocês uma sugestão de resposta que seria o que eu criei, né? Então, aqui, no primeiro elemento eu coloquei o investimento financeiro, que é a ação. No segundo, o governo federal, que seria o meu agente. No terceiro, a criação de um cinema público. E o quarto, com o fim de evitar a exclusão social, que é o meu efeito. E por último, aqui, o detalhamento do cinema público. Eu escolhi o cinema público, eu iria detalhar, dizendo que esse cinema teria preço mais acessível. Então, esse seria o meu detalhamento. Eu iria explicar como iria ser esse cinema público, iria ser com preço mais acessível para a população. Então, gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Digam aí para mim se vocês gostaram da aula, se ficou tudo claro, perdoem o nervosismo da pessoa. É a primeira vez que eu estou fazendo uma aula assim, ao vivo, né, com vocês, então estou um pouquinho nervosa, mas espero que tenha ficado bem claro, principalmente essa questão do detalhamento, ficou claro para vocês essa questão do detalhamento, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu gosto muito de fazer aula assim, interativa, construindo, o texto junto com os alunos, porque assim, conceito a gente consegue ver no YouTube, em vários lugares a gente tem muitos conceitos. O negócio é a prática, né? É conseguir fazer. Então, por isso que eu fiz essa proposta mais prática para vocês, de construir junto. Então, aqui eu coloquei para vocês onde vocês podem me encontrar nas redes sociais, no meu Instagram, né, Prof. Maia Lima, o meu e-mail e o meu WhatsApp. Caso vocês queiram me contatar com alguma dúvida, saber mais de alguma coisa, eu me coloco à disposição de vocês. Então, muito obrigado por todos que ficaram até aqui e eu agradeço muito também quem participou da aula. Como eu disse, eu amo ouvir a opinião de vocês, eu adoro ouvir a opinião dos meus alunos, porque vocês têm ideias incríveis. Basta que a gente tentar e começar a pensar juntos, tudo flui, né? E eu amo mesmo ouvir as ideias, porque vocês têm ideias incríveis. Gostei muito, obrigada. Então,
está encerrada a nossa aula. Agradeço a participação de todos. Então, tchau.